Boa noite a todos. É um prazer a gente estar de volta às falas, né, da nossa casa. Agradecendo a todos os presentes, a quem veio pela primeira vez conhecer a nossa casa, seja bem-vindo. Antes de mais nada, a gente fazer a nossa prece, né, para que a gente possa continuar sintonizado com os benfeitores e o nosso Mestre Jesus para nos iluminar cada vez mais. Senhor Jesus, benfeitores, amigos espirituais da nossa casa, agradecidos estamos mais uma vez por estar aqui reunidos em Teu nome, em busca não só do revitalizar das nossas energias físicas e espirituais, mas o aprendizado da Tua doutrina que veio trazer para nós a luz do mundo, para que consigamos sermos verdadeiros cristãos um dia, em busca do aprimoramento pessoal, mas principalmente do nosso coletivo, que tanto necessita de nós. Que a paz permaneça sobre todos aqui presentes e se estenda também sobre todos aqueles que sintonizam com a nossa casa e com o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, o tema que nos foi concedido na noite de hoje é um tema assim, bem instigante, porque nos faz continuar remetendo ao Evangelho de Jesus, mas nos faz também nos colocar no lugar que Jesus quer de nós e nos incitar a entender cada vez mais quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde que a gente vai, que são perguntas constantes que a gente tem que fazer na nossa vida. Então, o tema, vós sois o sal da terra, iniciativa e liderança. Então, quando a gente se imagina esse tema está, logicamente, inserido no Novo Testamento, e é uma fala de Jesus, né, para todos nós, né? Então, eu separei o primeiro slide aqui, para passar para a gente. É uma fala de Jesus que está em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mas eu separei mais alguns para a gente entender e compreender o cenário verdadeiro que Jesus quer de nós. Porque se a gente pegar somente o versículo, vós sois o sal da terra, a gente entende, compreende, mas o sentido daquela fala é trazida na lição, então é muito importante. A primeira lição da noite, a gente não só pegar um tema em si, a gente esmiuçar esse tema e ir direto na fonte para entender o cenário que Jesus estava. Isso é muito importante. Então, o que fala para a gente? Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal torna-se insosso, com o que se salgará? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Esse é o versículo 13. Mas eu trouxe os outros seguintes só para a gente entender outras recomendações de Jesus para nós. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre o monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Então, isso é uma fala de Jesus para todos nós, mas a gente tem que entender qual que é o sentido disso. Essa fala de Jesus, ela estava inserida aonde, gente? Vocês imaginam que estava inserido isso aí? Mateus capítulo 5. Quem já leu aí Mateus capítulo 5? Ele não vai. Está inserido nas bem-aventuranças. Então, quando a gente fala de bem-aventuranças, a gente fica assim, imaginando que só, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos. Jesus estava falando o quê? Trazendo a boa nova naquele momento, trazendo, ou seja, mostrando para a gente, se a gente for bem-aventurado, a gente vai merecer o reino dos céus, mas ele traz vários puxões de orelha.
E a gente esquece de ler o resto e fica só nas bem-aventuranças. Não. Porque aquele momento era um momento ímpar para a nossa humanidade de discípulo de Jesus. Ele falava para os apóstolos, para uma multidão que o seguia ali. Então, ou seja, se a gente pega esse cenário, Jesus falava para os seus discípulos. Então, ele também tinha que puxar a orelha de nós como discípulos. Todos nós somos discípulos de Jesus, gente? Tem alguém aí que não é? Não, graças a Deus. Então, todos nós como discípulos, ele trouxe o caminho, mas deixando para a gente o quê? Uma responsabilidade. Diferentemente daquilo que a gente acha que ser cristão é simplesmente estar salvo. Não. A gente tem responsabilidades e grandiosas responsabilidades aonde a gente está inserido. Então, aqui ele traz aqui essas 3 recomendações. Vós sois o sal da terra, sois a luz do mundo e brilha a vossa luz, como colocando em nós uma condição, vamos falar assim, de, entre aspas, se entendermos a sua palavra, privilegiados. Pô, quem que não quer ser um espírito que tem uma luz, né, que faz a diferença para a humanidade? Quem não quer? Quem não queria ser como os vários propagadores do evangelho que a gente conhece? Quem não queria ser? Mas a contrapartida a gente esquece, que é o sofrimento, a solidão de estar no meio de uma multidão que não compreende e ser sal da terra e ser a luz do mundo. Aí a gente não quer, porque a gente não quer sofrer, a gente não quer padecer, a gente não quer ser contrariado, a gente quer ser cristão, mas sem ser incomodado. Mas Jesus fala, a gente necessita de brilhar a nossa luz. A gente precisa brilhar a nossa luz. Voltando então naquele primeiro versículo ali, vós sois o sal da terra, quando a gente imagina sal, né, gente? As nossas cozinheiras aí de plantão e os cozinheiros também, sal é um tempero, né? Então, se a gente salga demais a comida, o que acontece? Ninguém consegue comer. Você pode até forçar, mas aquilo está te incomodando. Muito sal. Se a gente salga de menos, fica ruim também, não é? Então, o tempero serve para quê, gente? Qual que é o tempero? Qual que é a forma do tempero da comida? Qual que é a fórmula, então? É o equilíbrio. Então, o tempero da vida é o quê, gente? O equilíbrio. Então, quando ele fala ali que se o sal torna-se insosso, ou seja, sem tempero, pouco tempero, ou seja, correlacionando a nossa vida. Se a gente não pratica nada, se a gente não faz diferença nenhuma no local que a gente está, o que acontece? Não presta. Agora, se eu salgo demais também não presta. Então, o equilíbrio desse tempero da vida é o que a gente deve exercer todo santo dia, a todo momento. Então, quando a gente fala em iniciativa e liderança, também cabe isso. Para eu iniciar um projeto, eu não posso ir muito a fundo dele, porque eu não sei o final. Então, eu tenho que ir com calma. Conhecer primeiro, entender. Para eu ser um líder também, eu não posso impor demais, porque aqueles meus subordinados também não têm a mesma capacidade ou o mesmo entendimento que eu tenho. E aí é onde há o conflito que a gente vê de milênios e milênios, não só dentro do evangelho, né, gente? Trazendo para a nossa vida pessoal, para a nossa vida coletiva, a gente vê essas situações. Onde, quando eu inicio alguma coisa, né, vamos trazer para a religião, né, que a gente saiu um pouco, né, mas vocês estão entendendo a moral da história. Se a gente traz para a nossa religião, quando eu inicio no espiritismo, por exemplo, eu começo a ler, a frequentar todas as casas espíritas, eu procuro
né, o melhor palestrante, escuto palestra o dia inteiro. Aí a gente é taxado de quê, gente? De fanático. Nossa, mas está demais. Não é? Quando a gente atinge um grau de maturidade, eu também não posso trazer todo o conhecimento que eu adquiri para quem está vindo aqui pela primeira vez. Eu tenho que ir com calma. Então, isso são processos. E esses processos a gente tem que galgar e entender, né? Principalmente o contexto que a gente é inserido, né? E seguindo, então, eu trouxe um versículo de uma das lições, que está nesse livro Luz Acima, que é a lição número 37, Candidato Impedido. Né? Quando a gente fala em impedimento, aos que gostam de futebol aí, os entendedores, quando está em impedimento, ou seja, não vale. Né? Mas a gente tem que ater também a esse trecho, mas é importante a gente também entender o contexto da lição. Então, quem puder ir de encontro, é uma lição belíssima, né, que está aí no livro de Francisco Cândido Xavier, O Espírito Irmão X, que era o nosso Humberto de Campos, que após um processo, né, de que a família moveu contra, né, Chico Xavier, ele passou a adotar o pseudônimo de Irmão X, mas é o Humberto de Campos. Eu separei esse trecho só para a gente correlacionar com o tema, né, da noite, que é vós sois o sal da terra. Prossegue em teu caminho e não temeis. Não temes. Realmente reclamamos companheiros para o ministério. Já possuis, todavia, muitos títulos de inibição, e o evangelho precisa justamente de corações desembaraçados que estejam prontos ao necessário auxílio em nome do nosso Pai. Então, é uma recomendação para a gente seguir o nosso caminho que foi traçado por nós e que também, né, à medida que a gente vai conhecendo, vai entendendo, vai tendo responsabilidades, as coisas vão surgindo melhor para a gente. Né? Então, ou seja, a gente tem que seguir o nosso caminho. Mas, especificamente para o Evangelho, quando a gente pega a fala de Jesus naquele Sermão do Monte, ele falava para os discípulos. Os discípulos somos nós, os apóstolos já são diferentes. Para a gente entender apóstolo e discípulo, a gente tem os apóstolos, né, que eram os mais próximos de Jesus, e qual que é a diferença de discípulos que somos nós? Um dia nós podemos ser apóstolos, mas por enquanto nós somos discípulos. Por quê? Porque é um passo, é um caminho. Mas os apóstolos de Jesus eram totalmente preparados para não se corromperem. Nós ainda, como os discípulos, a gente vacila. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Eu ainda tenho um vício aqui, outro ali. Os apóstolos não eram perfeitos, mas eles eram incorruptíveis. Então, quando ele está falando isso, não é só quando a gente atinge um grau de maturidade muito grande. A partir do momento que eu tenho um conhecimento de alguma coisa, eu já posso praticar, não posso? Mas a gente não pratica. Porque o processo que a gente faz em cima daquilo que a gente aprende é errado. Então, primeiro, quando a gente tem o conhecimento de alguma coisa, eu tenho que meditar em cima daquilo. Peraí, se Denilson falou assim, assado. Peraí, é isso mesmo? Deixa eu procurar se tá coerente isso, né? A gente tem que ir pelos caminhos. Não é somente falou e faz. É um processo, né? Como a gente está falando, né? A partir do momento que eu conheço e compreendo, eu tenho que sentir em mim. Então, assim, muitas vezes a gente fala e replica várias frases de efeito, né? A gente gosta muito de, hoje na moda da internet, publicar ou repostar frases de efeito, mas muitas vezes a gente não sente. Aí, os influenciadores de hoje,
muitas vezes não são realmente influenciadores, porque eles não estão influenciando nem a si mesmos. Falam, pode servir para o outro, mas e ele? Será que ele realmente está praticando aquilo que ele está fazendo? E depois que eu sinto, aí é que eu vou conseguir praticar verdadeiramente. Porque se eu conheço hoje e quero praticar amanhã, não vai funcionar. É como se a gente estivesse pisando em uma areia movediça. Eu não tenho sustentação ainda para praticar um ensinamento de Jesus, sem passar por esse processo. Então, isso é muito importante. Eu gosto muito de falar esses 4 processos que está no livro Renúncia, que é um romance, né, de Emmanuel que fala da Alcione. É ela que fala isso para a gente. Então, isso foi marcado. Então, ou seja, não adianta eu querer ser o melhor espírita. Não adianta eu querer ser o melhor do evangelho se eu não tiver esses processos bem delineados na minha mente e no meu coração. Não adianta eu querer passar por cima de tudo isso porque eu não vou conseguir. Né? E ali, por que eu separei isso? Porque quando a gente está conhecendo o evangelho, é muito fácil. A gente estuda, né? A gente fica empolgado às vezes, né? Passa um pouco do ponto. Mas quando a gente entende verdadeiramente e tem as responsabilidades, o que a gente quer, gente? Gente do lado da gente para nos ajudar a fazer o quê? Um trabalho ou uma responsabilidade de uma cesta básica, de um trabalho da casa, de uma palestra, de uma reunião, de uma organização. A gente quer pessoas, não quer? Muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho. Mas o que está falando ali? O caminho é de quem, gente? É meu. Eu posso ter até pessoas para me ajudar no entendimento e na propagação do evangelho, mas o caminho é meu. Então, cada um dentro dessa engrenagem do mundo tem um papel. Não adianta eu querer ser igual ao outro ou querer ter os mesmos privilégios que o outro, que eu não tenho merecimento. O outro é o outro. Então, nós, quando fomos criados, nós fomos criados simples e ignorantes, não é? Esse é o que a gente vê no Livro dos Espíritos, para o quê? Evoluir. Eu posso evoluir para o outro? Não posso. Então, qual que é o papel de um cristão? A partir do momento que ele conhece, ele vai ser o quê? Uma peça-chave nessa engrenagem de Jesus. Gente, não tem como sair fora, viu? Não tem como. Por quê? Qual que é o meu objetivo de vida? É a minha evolução. Tem como evoluir sem evangelho? Nós que já estamos convivendo aqui já há um tempo na nossa casa, tem como sair fora dos exemplos de Jesus para evoluir? Não tem. Não tem. E à medida que eu cada vez mais conheço e aprendo e exemplifico, eu vou tendo responsabilidades. E quando chega essas responsabilidades, é que eu quero sair fora. Muito pelo contrário, eu estou mais preparado para ter responsabilidades. Conseguem entender? Então, muitas vezes, quando a responsabilidade chega para a gente, ou no trabalho, ou na nossa casa, né? Para ser um líder em alguma coisa, por que você é o líder? Porque você é o mais preparado naquele momento. Então, ele tem que ser o exemplo. Se ele é o mais preparado, ele necessita de quê? De ter um entendimento de campo, né? De saber onde é que ele está movimentando, quais são as regras que têm que ser cumpridas. Não é a qualquer custo na imposição. Então, o caminho é nosso. Então, ou seja, Jesus precisa justamente de corações desembaraçados. Por quê? A obra de Jesus está completa? Não. Quando que vai completar a obra de Jesus? Quando todos chegarem ao mesmo grau de evolução.
Aí, ou seja, haverá um só rebanho e um só pastor. Por enquanto, a gente tem níveis de entendimento e vida diferentes, mas nós todos um dia estaremos junto de Jesus, porque esse é um determinismo. Está determinado para nós que um dia haverá um só rebanho, um só pastor. Está espaçado? Tá. Então, qual que é o nosso papel dentro desse contexto? Quando eu me predisponho a isso, eu tenho que dar o testemunho do Evangelho. E aí é que a gente peca. Aí é que a gente, né? Quando é convidado a uma caridade, uma palavra, um abraço, um entendimento, a gente vacila. Teve um dia, eu até fazendo uma outra palestra numa outra casa, uma pessoa questionou quanto a isso. Ah, mas hoje em dia está difícil fazer caridade, porque uma pessoa estranha bate a sua porta, você vai lá, abre a porta da sua casa, e você não sabe o que aquela pessoa vai fazer com você. Ela pode fazer alguma coisa comigo, eu tenho uma neta, ela pode entrar, fazer... Isso foi um questionamento. Qual que é o nosso papel, gente? Eu não vou fazer a caridade porque eu não sei o que a pessoa pode fazer comigo? É isso que eu tenho que agir? Jesus agiria assim? De jeito nenhum. Os mártires, os primeiros mártires em nome de Jesus, o que, gente? Foram lá para o circo, ser mortos pelos leões, como, gente? Cantando. Aí é que tem esse exemplo, né? Qual de nós está preparado para agir na diversidade em nome de Jesus? Deveríamos estar preparados? Sim. Mas tudo a gente coloca em empecilhos, não é verdade? Então, olha, passa o próximo para mim. Vamos entender qual que é esses empecilhos. Olha que legal que tem essa lição lá no livro Pão Nosso, a lição 79, o mas e os discípulos. Então, como nós estamos falando de discípulos, que somos nós entendemos isso, Emmanuel traz essa lição explicando para a gente, e eu até intitulei ali como negação. Olha só, é um trecho da lição, né, gente? Vamos ler a lição inteira, mas olha o que isso explica para a gente e um contexto interessante que traz para a gente. O mas é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Ou seja, a ação, né? O verbo é a ação diante do Evangelho. Colocada à frente do santo nome, qual que é o santo nome, gente? Jesus, né? Colocado à frente, ou seja, antes do nome de Jesus, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, colocada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. Conseguiram entender, gente? Esse preâmbulo todo para falar o quê? Quando a gente tem Jesus como o nosso guia e modelo verdadeiramente, eu coloco o quê? O porquê, o mas, o como, todas esses, né? Como é que chama? Esses processos verbalistas que ele fala, né? As ações, antes, ou seja, eu tenho o quê? Confiança. Hoje eu não tenho, não, mas Jesus irá te conceder uma melhor oportunidade. Vamos julgar para Jesus, né, gente? Ele pode. Né? Vai ter. Mas o que quando a gente coloca depois, eu podia te ajudar, mas não estou com vontade. Ou seja, mostra o quê? Indecisão e ociosidade. Impermeabilidade, ou seja, o meu coração ainda não se contaminou verdadeiramente com o Evangelho de Jesus, que é simplesmente o quê? Fazer o que ele faria. Eu não posso ajudar, não, mas o que
que é que você pode fazer em troca? Dá uma atenção, vá até lá. Nós estamos falando de caridade, né, com esse exemplo que eu dei, né, de uma pessoa nos pedir alguma coisa. Mas a caridade, ela engloba várias situações, várias, né, oportunidades que não são trazidas no nosso cotidiano. Não posso dar não, gente? Dá uma atenção para a pessoa. A gente fecha a porta na cara da pessoa, a gente não atende o interfone, a gente fecha a janela, a gente faz de tudo para não atender. Vai dar uma atenção para ela. Às vezes, a caridade que você daria materialmente para ela não teria tanto valor se você desse uma atenção. Se proporcionasse para ela ser uma pessoa realmente como outras que têm acesso a nós. Porque se a gente vê uma pessoa suja, fedendo, morador de rua, a gente chega perto? Não. A gente não dá a oportunidade dela ser um ser humano de verdade, de valor. A gente o quê? Afasta. Então, se a gente dá essa possibilidade para essa pessoa, ou seja, ela vai ter um dia muito melhor. A caridade material que você poderia fazer para ela não teria tanto valor assim. Saciaria ela naquele momento, mas o quê? O sentimento de atenção que você empregasse para ele, a energia seria o quê? Infinitamente maior. Ela se sentiria muito mais abraçada do que uma caridade material que ele está buscando ali, às vezes, para saciar aquele momento. Né? Então, ou seja, igual o exemplo que você falou, eu não tenho não, mas se eu falar que, né, mas Jesus vai te iluminar que você vai conseguir, ou seja, na próxima situação, com certeza ele poderia receber mais e melhor. Mas a gente devolve aquela negatividade, ou seja, aquela pessoa fica tão para baixo, tão frustrada, que às vezes ele nem vai de encontro. Né? Não, eu não vou achar nada nessa rua aqui, não, eu vou desistir. Né? Então, ou seja, a oportunidade que a gente tem de ser essa peça fundamental que Jesus quer de nós é a todo instante. É na minha casa, é na rua, é no trabalho, né, em todos os lugares, no centro espírita, em qualquer outro templo religioso, é a todo momento. E uma fala nossa, uma frase, mata a esperança do outro. Então, isso tudo também é um sentido contrário de caridade. Concorda? E isso é um sentido contrário de caridade. Então, ou seja, a gente tem que colocar Jesus à frente dos nossos pensamentos, das nossas ações. Se tivermos assim, nós vamos estar o quê, gente? Protegidos. Mesmo que eu tenha medo daquela situação. Né? Muita gente faz aí, né, uma caridade durante a madrugada. Você acha que eles não são protegidos? Não, gente. Com certeza. Se algo de mal poderia acontecer, o sentimento de amor é tão infinitamente maior que neutraliza a ação contrária que seja. Então a gente pode exercer isso, né, no nosso trabalho. Se alguém vai nos xingar alguma coisa, gente, se a gente agir contrariamente a qualquer situação, demonstrando amor, afeto, que seja, aquela ação é neutralizada automaticamente. Então nada vai nos trazer mal, nos deixar para baixo, que seja. Concorda? Então é esse entendimento que Jesus quer de nós, né? Para a gente entender que, ao iniciarmos uma tarefa, o final dela é ser líder, é ser exemplo. Então, tudo que a gente inicia, qual que é o objetivo? O objetivo é o final. É mostrar para o próximo que ele também vai chegar a esse ponto e a gente ajudá-lo a chegar a esse ponto. Porque quando a gente compreende a nossa responsabilidade, o nosso papel é ajudar o outro. Que é o quê, gente? Os verdadeiros missionários que vêm à Terra para fazer o quê, gente? Eu aprendi, eu compreendi, agora eu vou fazer o quê? Exemplificar com aquilo que eu já possuo. Né? E o maior exemplo que a gente tem, que mais perto possível, foi Francisco Cândido Xavier, né? Nosso querido Chico Xavier. Ele foi um líder da doutrina espírita? Foi.
Se alguém pensa o contrário, né, que me desculpe, mas ele foi um verdadeiro líder da doutrina espírita. Ele queria ser o líder? Não. Mas naturalmente, com seus exemplos, ele foi o quê? Ele foi um instrumento de agregação, né, de missão, de qualquer adjetivo que a gente dê para ele. É um missionário? É. É um apóstolo? Chico Xavier foi um apóstolo, gente? Ou foi um missionário? E aí? Ele foi um apóstolo. Por quê? Ele sofreu desde cedo, incompreendido, negado. Ele se corrompeu? Jesus estava sempre o quê? À frente. Então, qual que é o nosso líder, gente? Jesus. Ele representa quem? Deus. O resto somos nós. Então, quando a gente tem uma oportunidade dessa de chegar a essa condição de liderança, a gente não precisa achar que a gente é o bambambam da situação, não. Sempre vai ter o quê, gente? Outra pessoa que tem mais capacidade que a gente. Mas o que nos corrompe? O orgulho e o egoísmo. Que não nos deixam ser o líder verdadeiramente. Porque quando eu atinjo um patamar de conhecimento, eu quero o quê? Fazer com os meus súditos sejam escorraçados. Ah, estou precisando disso aqui. Não, procura, se vira. Muitas vezes a gente não faz isso. Custa a gente ajudar. Porque um dia a gente precisou de ajuda. E o verdadeiro líder estava lá para quê? Para me ajudar. Então, essas duas chagas que são o orgulho e o egoísmo, nos faz o quê, gente? Nos coloca uma venda no nosso olhar. E a gente precisa educar esse olhar de novo. Porque um dia a gente não tinha mal. O mal foi algo que foi trazido por nós mesmos. Então, o que acontece? Eu preciso reeducar o meu olhar. E o Evangelho foi uma proposta para todos nós para isso. Educação do nosso olhar. Para que um dia eu possa ser um discípulo de verdade, virar um apóstolo, que é uma missão muito grande, e outras e outras e outras responsabilidades que nós, como espíritos, vamos ter. Ou vocês não acham que nós vamos, né, chegar a um ponto e ficar com um anjinho lá, com a auréola lá, batendo asinha? O que vocês acham? É isso que Jesus quer para a gente? Não. Quanto mais, trazendo o exemplo, né? Quanto mais responsabilidade no trabalho a gente tem, mais o quê? Compromisso, né? A gente vai ter. Mas se é cobrado. Muito é dado, mas também muito será cobrado. Então, isso é um determinismo de lado. Se afastar disso. Porque quanto mais a gente se afasta disso, mais a gente vai perdendo tempo. Porque a evolução ela é cíclica, ela é contínua. Mas a gente fica muitas vezes o quê? Estacionado. É o insosso que falou ali. Não, se você está aí na Terra com essa oportunidade, você tem que fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença, às vezes, não numa proporção muito grande, mas para aquele que está do seu lado. Você tem que ser uma pessoa diferente para aquele que está junto de você. Para o bem e para o mal, né, gente? Mas aqui a gente está falando para o bem. Fazer a diferença. Certo? E aí, para a gente continuar, eu trouxe outro trecho de uma outra lição, que é algo que a gente faz pouco. Constantemente a gente está falando aqui, a gente faz pouco, da forma correta, que é a oração. Que nessa lição do livro Palavras de Vida Eterna, né, de Emmanuel
Franciscano Xavier, a lição número 39, no auxílio a todos. Então, ou seja, pensando nós como discípulos de Jesus, no auxílio para com o nosso próximo. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos, com o sábio exemplo deles, na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade que é base de segurança em nossos caminhos. Se eu não atingir ainda o grau de liderança, eu tenho uma ferramenta importantíssima na minha mão que eu faço muito pouco, que é a oração. Para os nossos líderes. A gente quer o líder lá e nós aqui. Sendo que a gente faz parte do mesmo contexto. Eu poderia fazer uma oração para Jesus? Com certeza. E quais são os 3 tipos de oração, gente? Pedir, agradecer e louvar. E o que a gente só faz para Jesus, gente? Só pede. Vou falar 99,999999 a gente pede. E 0,0000001 a gente agradece. Louvar, 0. E aí a gente vai descendo essa hierarquia. A gente ora para os nossos líderes? Não. A gente não ora verdadeiramente em agradecimento e louvação para os nossos líderes. Imagina o mundo inteiro rezando para o nosso prefeito. A cidade, né? O mundo não, né? A cidade. Imagina o nosso estado orando para o nosso governador. Imagina o nosso país orando para o nosso presidente. E imagine o mundo inteiro orando para Jesus. Ô, gente, a gente estaria muito melhor. Por quê? A gente estaria em... O que a gente falou na primeira frase? Que é o sal? Equilíbrio. A gente estaria em guerra no mundo? Não. A gente não estaria em guerra. Então, ou seja, hoje, dos países que estão em guerra, né? Rússia e Ucrânia, a maioria reza para o quê? Para o conflito. Não reza para a resolução ou cessar do conflito. Eles rezam para o conflito. Não, eles estão invadindo a minha terra. Não... Imagina se o mundo inteiro rezasse para a resolução do conflito. Já tinha resolvido? Já, ué. Já tinha cessado? Já tinha resolvido? Pá, kit, continuou você aí. Não tinha. Se um reza contra, é aquele, né? A gente quer caminhar, mas tem alguma situação que me prende, que não deixa eu dar o passo. Então, gente, a oração é uma ferramenta importantíssima na nossa vida, que a gente coloca, emprega ela em benefício próprio só, né? Aqui eu não estou falando que a gente não deve pedir não, viu, gente? Porque senão você vai falar, o Denilson falou que não pode pedir mais não. Não. Jesus, já, quando ele iria curar, o que ele perguntava? O que queres que eu faça? Ou seja, né, a gente tem que falar mesmo o que a gente quer, né? Cobrar do pessoal que tem mais condição do que nós. Mas a gente também tem que agradecer e louvar, a gente não pode esquecer, não. E a gente esquece, isso não faz parte do nosso contexto de entendimento sobre a oração. Então, trazendo para o nosso tema, gente, ó, a gente deve orar sim, porque um dia, vamos trazer aí, né, para o nosso cotidiano, quando a gente está aí querendo uma promoção no emprego, o que é a primeira coisa que a gente faz, né? Ó, reza para mim, hein? O líder quer oração, gente. John gosta muito de contar um caso que Chico Xavier tinha necessidade do passe.
Que Chico Xavier tinha necessidade de paz? Ou ele era um ET? Ou ele não era um ser humano? Só doar, só doar, só doar, só doar? Não é? Ele também tinha necessidade. Não é demérito de ninguém receber uma oração de afago, né? Então, ou seja, a gente tem que ter o quê? A compaixão para o líder também. Aí, ok, vamos voltar lá no início. Aí eu sou o quê? O sal verdadeiro. Aí eu estou empregando verdadeiramente o meu papel como cristão. Ou seja, eu não estou na condição de líder ainda. Mas no dia que eu tiver, eu também quero contar com esse apoio. Seja pequeno, um líder pequeno ou um líder maior, a gente precisa disso. E é isso que a gente necessita. Certo, gente? Compreendido? A gente concluir, eu trouxe uma frase de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 20, versículo 26 e 27, que Jesus fala para a gente, e eu quero deixar essa mensagem para vocês, que é o seguinte: não será assim entre vós outros, mas entre vós todo o que quiser ser o maior, este seja o que vos sirva. E o que entre vós quiser ser o primeiro, esse seja o vosso servo. Então, quando a gente tiver, né, aquela lição do banquete, né? Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Não vamos com essa vaidade, com esse orgulho, querer ser melhor do que os outros. Quando a gente estiver na condição, à frente de qualquer situação que seja, a gente tem que olhar e compreender que um dia eu estava na condição inferior. E na condição inferior, alguém olhou por mim, alguém me ensinou, alguém me deu o alicerce para que eu chegasse aonde eu estou hoje. Então, a gratidão, nesse sentido, é a maior das virtudes, né? Porque a gente ser grato por alguém ou por alguma coisa nos faz fazer o contrário. Nos faz o quê? Ajudar as outras pessoas ou qualquer situação que seja para chegar aonde eu estou. Agora, se eu vou com muito orgulho, vou com vaidade, ou seja, eu estou afastando aquelas pessoas da situação, e isso não é verdadeiramente o que Jesus quer de nós. Ele recomendou que aquele que quer ser o maior, esse sirva a quem? Aos outros. Porque ele tem o quê? Condição de servir. Ele tem embasamento, ele tem alicerce, ele tem virtude para ajudar os outros. E aquele que dentre vós quer ser o primeiro, ou seja, em qualquer das situações, eu quero ser o primeiro, que esse seja o vosso servo, que trabalhe para que todos que estão junto dele também cheguem nessa condição. Aí a gente vai estar o quê, gente? Contribuindo para a evolução só minha? Não, vou estar contribuindo para a evolução de todo mundo. Aí realmente é o sal, é o tempero da vida que Jesus nos convida a todo instante. Ou seja, o equilíbrio é todos estarem no mesmo grau de entendimento e de evolução. Então, ou seja, vamos todos nós juntos para atingirmos a evolução mais rápida. Se eu não tenho esse pensamento, a gente vai continuar, né, no turbilhão, ou seja, na massa, que vai o quê? Vai tudo atribulado, todo cheio, né? É o que a gente está vivendo hoje, é tudo atribulado e todo mundo junto nessa conturbação toda, sendo que, com todas essas ferramentas que a gente trouxe na noite de hoje, se a gente exercesse, todos nós estaremos melhor. Todos nós seríamos melhor. E todos nós estaríamos contribuindo
com Jesus, que é a proposta do Evangelho, que é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e todos os cristãos serão conhecidos por muitos se amarem. Hoje, a gente ainda está odiando muito ao invés de amar. Então, que a gente possa procurar cada vez mais ser verdadeiramente cristãos, de verdade, e que esse entendimento possa fazer parte de nós e entender realmente a nossa proposta aqui na nossa vida e no nosso planeta, né? Então, a gente agradece e, com a imagem de Jesus, a gente emana, né, para todos nós em humanidade, para que todos nós possamos, cada vez mais, dentro desse contexto de evolução, sermos verdadeiros servos de Jesus. Muito obrigado. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.